14. O espírito humano, o está na brecha e o mundo espiritual. Rebeca. O espírito humano. Nos capítulos anteriores foram feitas várias citações concernentes ao espírito humano. Este é um conceito muito importante que todos os cristãos deveriam entender. É este poder que Elaine e muitos outros desenvolveram e usaram. Veja um dos versículos que fala sobre isso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo ensina, nesse versículo, que somos constituídos de 3 partes. Isto é, temos partes distintas: o corpo, a alma, o intelecto consciente, a vontade e emoções, e o espírito. L. Plenamente, afirma que as 3 devem estar limpas e totalmente comprometidas ao Senhor Jesus para que possam estar irrepreensíveis até que Ele volte. Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E assim foi. Adão vivo, teve consciência de si mesmo. Na essência, somos nossa alma que manifesta em nossa mente a nossa vontade e nossas emoções. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E Coríntios 15:44. Este é um versículo que passa desapercebido. A verdade é que o nosso espírito possui um molde ou forma. Isto é, um corpo que corresponde ao nosso corpo físico. Pouquíssimos são os que têm consciência disso, a não ser os satanistas ou os envolvidos em projeção astral. Veja a figura A. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12:24. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Apocalipse 4:1-2. Estes versículos, como tantos outros, mostram experiências que foram percebidas pelo espírito da pessoa, e que o corpo espiritual estava separado do corpo físico. Note que, quando João afirma que estava em espírito, ele usa um I minúsculo fazendo entender que estava em plural, fazendo entender que estava em próprio espírito. O mesmo não acontece quando se fala de Espírito Santo. Usa-se o I maiúsculo como pode se verificar em Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. 2. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Você já se perguntou por que é necessária a divisão entre a nossa alma e o espírito? De acordo com Hebreus 4:12 pode ser feita uma separação da alma e espírito. O primeiro homem, Adão, antes de queda, podia se relacionar e ver o mundo espiritual do mesmo modo que o físico. Como? Pelo uso do corpo espiritual. Podemos verificar isso, pela facilidade espiritual como a do seu corpo físico. A sua alma, o intelecto consciente e a vontade, controlavam ambos os corpos físico e espiritual. Entretanto, com a queda, veio a morte espiritual. Isto é, Adão e seus descendentes, não mais tiveram consciência de seus corpos espirituais e, assim, não puderam mais se comunicar com o Senhor. Veja a figura B grau Celsius. No novo nascimento, quando aceitamos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, o nosso corpo espiritual renasce ou é rejuvenescido. Assim, podemos ter comunhão e adorar a Deus como Adão fazia antes da queda. O fato é que é através do nosso espírito humano que comunicamos com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e isso é claramente demonstrado no versículo abaixo. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ponto e vírgula, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:23-24. Note que nesses 2 versos, quando se refere a Deus como espírito, a palavra tem sua inicial I, maiúscula. 3, mas o espírito humano, pelo contrário, é citado com inicial minúscula. Assim, apenas um espírito pode relacionar, comunicar com,
com o mundo espiritual e, neste caso, adorar a Deus, o Pai, que é um espírito. Veja a figura de. A Bíblia também descreve os anjos como sendo espíritos no Salmo 104.4. Fases, referindo-se a Deus, até os anjos espíritos. Este mesmo verso é citado por Paulo em Hebreus 1.7. Um outro versículo fala de Paulo em Hebreus 1.13 e 14. Ora, a qual dos anjos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Satanás e seus demônios são também espíritos e, antes de se rebelarem, eles eram anjos no serviço de Deus. Jesus se refere a eles como anjos espíritos. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25.41. Então, podemos comprovar através desses versículos e muitos outros que não é só Deus que é espírito, mas há outros seres espirituais, chamados anjos, tanto a serviço de Deus como a serviço de Satanás. Nossos corpos espirituais são elos entre nós e os físicos. Pelo Espírito Santo, somos capazes de comunicar e adorar a Deus, mas a Bíblia em Hebreus 4.12 mostra que não é a vontade dele que recuperemos controle consciente de nossos corpos espirituais, enquanto estivermos na terra sob a condição de pecadores. É por esse motivo que a espada do Espírito separa o espírito da alma. Tendo já sido efetuado o rompimento, a alma, mente, intelecto e vontade, não poderá mais controlar o corpo espiritual. Também, por isso que o Senhor é tão inflexível quando diz em Tessalonicenses 523 que o nosso espírito deve estar sob o total senhorio de Jesus Cristo assim como nossa alma e corpo físico. Há uma passagem intrigante em Apocalipse 18.11 e 13, referindo-se à queda da Babilônia. E, sobre ela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. Que diferença é feita entre os corpos e as almas dos homens? Há uma inteligência e um poder fenomenal nos corpos espirituais humanos, especialmente quando estão sob o controle da alma. Satã trabalha desde a queda de Adão, para ganhar o uso destes corpos espirituais para seus próprios propósitos, mas espirituais para seus próprios propósitos malignos. Os corpos dos homens são fracos e servem muito pouco a Satanás. O mesmo não se pode dizer dos corpos espirituais sob o controle consciente de suas almas. O objetivo de Satanás é ensinar as pessoas a recuperar o controle consciente de seus corpos espirituais. Muitos o fazem, e quando conseguem, passam a perceber o mundo espiritual do mesmo modo que o físico. Assim, conversam livremente com os demônios, conseguem sair de seus corpos físicos usando os corpos espirituais. Vão a lugares e conseguem fazer certas coisas que para a média das pessoas é encarado como poder sobrenatural. Foi com seus corpos espirituais que as bruxas e bruxos atiraram-nos, Elaine e eu, contra as paredes e pelo quarto sem estarem presentes fisicamente. Éramos incapazes de vê-los porque os nossos olhos físicos não podem ver o espiritual. Deus não quer que seus filhos controlem seus corpos espirituais dessa maneira. Se o fizéssemos, não só estaríamos totalmente Deus, e também estaríamos constantemente conscientes de Satanás e seu reino. Há uma classe de demônios que intitulam a si mesmos de demônios do poder. Ao que parece, são eles que promovem a cola, modo de dizer, para estabelecer a ligação entre a alma e o corpo espiritual, capacitando a pessoa a controlar conscientemente este último. A imaginação é o passo fundamental para desenvolver o elo entre a alma e o espírito. Esta é a razão por que devemos trazer todos os pensamentos cativos a Cristo. 2 Coríntios 10.35. Um bom exemplo disso pode ser encontrado nos role-playing fantasy games, jogos RPG, em que a imaginação funciona como elo com o mundo espiritual. Veja as figuras I, F, G e H. Descobrimos que podemos poupar tempo e esforço no que diz respeito à libertação de quem se envolveu com o ocultismo.
Devemos dizer à pessoa que o primeiro demônio a ser expelido deve ser o poder demônio do poder. Se ela não deseja realmente a libertação ou está temos dizer à pessoa que o primeiro demônio a ser expelido deve ser o poder demônio do poder. Se ela não deseja realmente a libertação ou está tentando enganar-nos, ela recuará rapidamente ao constatar que perderá por completo a habilidade de usar o corpo espiritual. Constatei que esta é uma porta frequentemente deixada aberta e o resultado é o sofrimento causado por Satanás e seus demônios ao importunar, constantemente, a pessoa. Se a mesma quiser alívio, deverá pedir ao Senhor para remover toda e qualquer habilidade, para perceber o mundo espiritual e, também, que lhe divida a alma do espírito como está em Hebreus 4.12. Depois, ela só poderá perceber o mundo espiritual quando o Senhor escolher dar-lhes essa percepção. O espírito dela estará totalmente sob o controle do senhorio de Cristo. Nós, os cristãos, devemos pedir ao Senhor que controle completamente os nossos espíritos. Já ouvi muitos dizerem: meditei até que tivesse uma experiência espiritual ou até que experimentei Deus. Os cristãos têm experiências no Espírito, visões e revelações, entretanto elas são sempre experimentadas sob o controle de nosso Senhor Jesus Cristo e nunca são do controle ou iniciativa da própria pessoa. Se um cristão for capaz de escolher quando e como ter essas experiências, devo dizer seriamente, que duvido que as mesmas venham de Deus. Na realidade, são de Satanás. Muitos cristãos pensam que precisam esvaziar suas mentes para que o Espírito possa falar através deles ou controlá-los. A Bíblia fala claramente que devemos cooperar ativamente com o Espírito Santo. Todas as vezes em que esvaziarmos nossas mentes, o Espírito que falar através de nós não será o Espírito Santo. Inúmeros cristãos são enganados, devido à falta de conhecimento dos princípios. São enganados, devido à falta de conhecimento dos princípios divinos, concernentes a seus espíritos. As profecias que são entregues pelos que esvaziam suas mentes, pensando que isto dá o controle ao Espírito Santo, são profecias demoníacas. Muitos são os cristãos enganados a esse respeito. Pensam que, pelo fato de um certo profeta falar sobre coisas que somente Deus sabe em suas vidas, a profecia deverá ser aceita. Entretanto, esquecem-se que Satanás também sabe de todos os detalhes de nossas vidas. As únicas coisas que não sabe são os pensamentos e intenções do nosso coração. Atualmente, na América, está crescendo um ensino, entre os cristãos, que considero prejudicial. É o seguinte: nosso homem emocional deveria ser colocado sob a autoridade de nosso homem espiritual que, já sendo habitado pelo Espírito Santo, não tem pecado. Este conceito está errado por dois motivos. Primeiro, o único modo em que a alma pode ser colocada sob a autoridade do Espírito é através do contato consciente entre ambos, e isto não passa de feitiçaria. E Pedro 1.22 diz: tendo purificado as vossas almas, pela vossa obediência à verdade, através do Espírito, tendo em vista o amor fraternal não fingido. 4. Verifique que neste versículo, a palavra Espírito inicia-se com a letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo. As nossas almas são purificadas pela sujeição e obediência ao Espírito Santo e não aos nossos próprios espíritos. O segundo motivo é que Tessalonicenses 5.23 mostra nitidamente que nossos espíritos estão vulneráveis ao pecado porque Jesus deve mantê-los irrepreensíveis até a sua volta. Este manter é contínuo. Verifique novamente o versículo: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados em... E João 1.89 não está de acordo com esse ensinamento. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Neste versículo, Deus não isenta os nossos espíritos da vulnerabilidade de cair no pecado. O propósito da separação de nosso espírito da nossa alma é guardá-lo da influência dos desejos naturais do nosso eu que reside em nossa alma. Se um cristão caminha em submissão a Deus, ele não fará de si mesmo coisa alguma. Ao contrário, ele esperará, sossegadamente, que a voz do Espírito Santo seja ouvida em seu espírito e só depois agirá em concordância com as direções dadas pelo Espírito Santo. Já o cristão que está em contato consciente com o seu próprio espírito não esperará, em submissão, que o Espírito Santo não esperará, em submissão, que o Espírito Santo fale com ele. Assim, ele tomará a iniciativa e a voz que ouvir não será do Espírito Santo. Existe uma outra área, concernente a nosso espírito,
mas que não é ensinada nas igrejas e que causa tremendo impacto sobre as pessoas. É o fato de que Satanás, sempre que tiver uma chance, usará o corpo espiritual de uma pessoa sem o conhecimento consciente da mesma. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E João 315. Antes de entender sobre o corpo espiritual, eu ficava intrigado acerca deste versículo. Como poderia alguém ser assassino através de uma emoção, no caso, o ódio, se ele não pudesse, fisicamente, trazer a morte para aquele que o odeia? O ódio é um pecado consciente, e dá a Satã o terreno legal em nossas vidas, quando permitimos que o pecado habite em nossos corações. Se você odeia alguém, Satanás pode vir e usar o seu corpo espiritual para atacar a pessoa que você odeia. Tais ataques podem provocar diversos tipos de doenças, acidentes, problemas emocionais e inclusive a morte física. Entretanto, a pessoa que você odeia, quase sempre não sabe que Satanás está usando o seu corpo espiritual, e nem mesmo a pessoa que é odiada sabe, ou tem qualquer ideia, de onde estão sendo originados os seus problemas. É por isso que devemos ser extremamente cuidadosos em pedir a Jesus que limpe e mantenha puros todas essas três partes, corpo, alma e espírito. Pelo mesmo motivo, é que o Senhor Jesus, inúmeras vezes, ordenou-nos a perdoar uns aos outros. O perdão estabelece um ponto final para o ódio. Resumindo, nós, os cristãos, devemos pedir ao Senhor, regularmente, que limpe os nossos corações de todos os pecados. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmos 51.10. Novamente, observe a letra E minúscula da palavra espírito neste versículo. É óbvio que o pecado no coração de Davi afetava também o seu espírito. Uma excelente descrição de experiências pessoais de alguns cristãos que foram terrivelmente afetados pelo ódio de outros cristãos pode ser encontrada no livro The Latent Power of the Soul, o poder latente da alma, de Otman. O estar na brecha. Você está disposto a ficar na brecha por alguém? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo, diz o Senhor Deus. Ezequiel 22.30-31. O estar na brecha pode ser feito de maneiras diferentes. Frequentemente se fará necessário pedir ao Senhor para deixar você na brecha em favor de uma determinada pessoa, a fim de que a mesma tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho, livre da interferência demoníaca. Leia de novo 2 Coríntios 4.3-4. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em Ezequiel 22.30-32, Deus estava à procura de alguém que se prontificasse a ficar na brecha e lutar contra Satanás e seus demônios que estavam cegando as pessoas para que as mesmas não pudessem ver a necessidade de um Salvador. Já que o Senhor não consegue derramar da sua ira e punição sobre elas por causa de seus pecados. Agora, quem fica na brecha por todos os pecadores é Jesus Cristo. Foi esse o motivo por que ele veio à terra, sofreu a punição em nosso lugar e morreu por nós. Contudo, esse foi o exemplo deixando por ele a nós. Não podemos pagar o preço pelos nossos pecados e pelos de mais ninguém. Mas, podemos lutar pelos outros, e é neste sentido que, acredito, podemos ficar na brecha por eles. Os guerreiros cristãos devem estar dispostos a estar na brecha e lutar no campo espiritual para quebrar as forças demoníacas que cegam os incrédulos. Paulo fala claramente sobre isso em Efésios 6.12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Frequentemente, fazemos a oração que se segue: Senhor, por favor deixe-me ficar na brecha por. E lutar por ele para que seus olhos sejam abertos e que ele, fique livre da escravidão demoníaca e ela passe a ver a necessidade que tem de Jesus. Ainda, o Senhor nos mostrou uma outra maneira de ficar na brecha. Leia os versículos que se seguem. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixas livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Isaías 58.6. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6.2. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15.13. Os versículos anteriores mostram, nitidamente, que o Senhor espera que ajudemos a levar as cargas e feridas de nossos irmãos e irmãs e que também lutemos o quanto se fizer necessário, para libertá-los da opressão. E a única maneira de fazer isso é estar na brecha. No que diz respeito a seu pastor e ministro, estaria você disposto a se colocar na brecha por eles? Se, realmente, estiverem pregando sobre Jesus e expondo Satanás como devem, eles sofrerão todo tipo de oposição. Os servos do diabo, camuflados de cristãos, irão atacá-los com seus corpos espirituais e demônios, todas as vezes em que tentarem falar e em muitas outras ocasiões também. Estes satanistas, com frequência, ocupam cargos de destaque nas igrejas. Há uma urgente necessidade de jovens que se disponham a ficar na brecha por seus ministros, e que também peçam ao Senhor que os deixe lutar por eles. Em outras palavras, quaisquer ataques demoníacos direcionados ao pastor, deverá primeiro ir contra você. O que significará sofrimento tanto físico, como emocional. Pode ser que você não consiga ir à igreja todos os domingos por estar muito doente. Poderá sofrer acusação falsa dos membros de sua igreja. Você está doente porque não está indo à igreja. Diante disso, estaria disposto a sofrer uma acusação dessas e não se defender por ter que guardar silêncio a respeito do seu sumiço. Estar na brecha por alguém é um modo de dar a própria vida por um amigo. Quero esclarecer uma coisa. O fato de ficar na brecha não significa aceitar o que vem dos demônios. O propósito é ficar no poder de Jesus Cristo e você não deverá aceitar as doenças ou quaisquer formas de opressão. Terá que rejeitar toda a opressão demoníaca no nome de Jesus Cristo e proibir que a mesma o aflija, assim como a pessoa por quem estiver lutando. Em primeiro lugar, esse é todo o propósito de se estar na brecha. Você não poderá colocar a si mesmo na brecha. Somente o Senhor poderá fazê-lo porque Ele é quem controla seu corpo espiritual. O que precisa fazer é pedir que Ele o coloque na brecha conforme a vontade dEle. Deve estar disposto a permitir que o Pai use como quiser para beneficiar outra pessoa. Você não pode decidir como será usado. Deixe-me esclarecer uma coisa. Raramente você estará consciente de que está na brecha. Isto é porque Deus tem o controle total de nossos corpos espirituais. Não vemos o mundo espiritual do mesmo modo que o físico. Somente em ocasiões especiais, o Senhor permite-nos ver o mundo espiritual, e isso em um curto lampejo de tempo. Só irá saber que está na brecha somente quando o Senhor revelá-lo a você, ou quando Ele confirmar que os problemas em seu corpo físico é o resultado de seu corpo espiritual que está na brecha. Você já passou por um período de intensa oração intercessória em que se sentiu extremamente exausto depois? Isso acontece porque enquanto estava orando com o corpo físico e a mente, Deus levou o seu corpo espiritual e o colocou em combate com as forças demoníacas contra as quais você estava orando. A fadiga que é sentida é o reflexo do estresse experimentado pelo corpo espiritual. As feridas infligidas a seu corpo espiritual, com frequência, manifestam-se através de vários sintomas em seu corpo físico. Constatei que nossos corpos físicos, tendo sido alterados pelo ataque do pecado, só podem lutar conscientemente, no mundo espiritual por apenas curtos períodos de tempo sem se tornarem excessivamente enfraquecidos. As bruxas e os bruxos envelhecem muito rapidamente. Pagam caro nos corpos físicos pelas frequentes interações com o mundo espiritual. Na Bíblia, encontram-se inúmeras passagens que confirmam tudo isso. Algumas estão no livro de Daniel. A propósito, no capítulo 8 de Daniel, ele nos conta a visão que teve do mundo espiritual e de sua fala com o anjo Gabriel. Ao final da experiência, ele diz: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8.27. Veja também o capítulo 10. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí extido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado,
Esteja atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Daniel 10.7-18 Batalhar com os nossos corpos espirituais causa um tremendo desgaste em nossos corpos físicos. Quando lutamos contra as forças demoníacas, usamos o corpo espiritual ao invés do físico. É por esse motivo que Paulo diz que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Não podemos lutar no mundo espiritual usando o corpo físico. Entretanto, os dois estão. Assim, o que acontece ao corpo espiritual afeta o corpo físico. Batalhando no mundo espiritual. Mencionamos no item anterior a batalha que nossos corpos espirituais enfrentam no mundo espiritual. Este é um conceito difícil de assimilar porque está completamente fora do nosso controle e é raramente percebido. Por favor, gostaríamos que entendesse que ainda estamos aprendendo sobre tudo o que se refere a essa área. Nas Escrituras, existem coisas profundas a este respeito e ainda estamos pesquisando e pedindo a Deus esclarecimentos. Não nos consideramos experts. Somente estamos seguindo a ordem de nosso mestre e dividindo neste livro o que aprendemos até agora. Uma vez que você entenda que o seu espírito é vivo e é uma parte ativa que pode andar, conversar, cantar, pensar, orar, louvar ao Senhor e lutar no mundo espiritual, muitas passagens confusas na Bíblia passam a ser melhor compreendidas. A propósito, tendo em mente que uma boa parte do dia, empenhamos os nossos esforços físicos e mentais aos negócios, cuidados com a família, a luta pela sobrevivência, etc. Como podemos interpretar os versículos a seguir? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E Tessalonicenses 2.13 Orai sem cessar. E Tessalonicenses 517 Nossas mentes não podem simplesmente orar ou dar graças a Deus às 24 horas do dia. Entretanto, o nosso espírito pode fazê-lo. Vivam no espírito segundo Deus. E Pedro 4.6 Novamente, observe a palavra espírito escrita com letra minúscula, indicando tratar-se do espírito humano. Como poderíamos viver dessa maneira no espírito? Pela total entrega do nosso espírito a Deus para que ele o use como bem entender. Nossos corpos espirituais podem se mover, pensar e conversar do mesmo modo que nossos corpos físicos. Entretanto, o caráter e a maneira de pensar deles são formados a partir de nossas almas e corpos físicos. Por exemplo, se você não lê nem medita nas Escrituras, o seu corpo espiritual, mesmo estando sintonizado com o Espírito Santo, não terá também assimilado a palavra de Deus. Várias são as vezes centímetros que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos. Assim, desde que os nossos corpos físicos não possam lutar no mundo espiritual, a tarefa fica a cargo dos corpos espirituais. É por esta razão que se torna muito importante pedir a Deus, diariamente, para colocar em nós a sua armadura. Sendo a batalha contínua e sem tréguas, se não estivermos revestidos da arma, os nossos corpos espirituais receberão terríveis feridas dos dardos inflamados. Efésios 6. Não podemos colocar os nossos espíritos na batalha espiritual, porque os mesmos estão sob o controle do nosso Mestre Jesus. Simplesmente, devemos dizer ao Senhor que estamos dispostos a sermos usados da forma que Ele escolher. Frequentemente, peço ao Pai que me permita estar na brecha e lutar por uma determinada pessoa, mas a decisão final é dele. Logo, você aprenderá a reconhecer que a fadiga, a dor, a depressão ou outras doenças em seu corpo físico são indícios de que a batalha que seu corpo espiritual está enfrentando é tremenda. É difícil, e ao mesmo tempo estranho,
Aceitar o conceito de que os nossos espíritos podem ficar separados geograficamente de nossos corpos. Entretanto, há um versículo fascinante em que Paulo descreve uma circunstância semelhante em Coríntios 5.14. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, vá possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que, ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Aqui, Paulo usa um I minúsculo indicando tratar-se de seu próprio espírito e não do Espírito Santo. E o mais importante é ressaltar o fato de que, seu espírito só podia estar presente em Corinto, apenas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que o espírito de Paulo estava completamente sob o controle do Senhor e não de sua alma. Normalmente, o espírito humano reside no corpo físico, porém, existem versículos que mostram que o corpo físico humano continua vivo, mesmo quando o espírito está separado dele. A alma, que, uma vez que ela deixa o corpo físico, este morre. É por isso que toda vez que a Bíblia se refere à morte física, ela também se refere à alma. Contudo, há um esgotamento peculiar no corpo físico quando o espírito não está nele. Tenho estado, através dos anos, envolvida neste ministério e o Senhor mostrou-me que o esgotamento em nossos corpos físicos cria uma aguda perda de proteínas. Se não tivermos todo o cuidado de elevar o consumo de proteínas de alta qualidade durante os períodos de intensa batalha espiritual, ficaremos consideravelmente fracos. A Bíblia tem muito o que dizer a respeito. Desde que Deus, através de sua aliança com Noé, ordenara-lhe a comer carne, Satanás e seus demônios tentam fazer com que as pessoas deixem de comê-la. É interessante notar que hoje em dia, os hindus e muitas outras religiões orientais, sendo que todas são formas de adoração demoníaca, acreditam que os poderes de um médium ou de um adepto dependem da presença, em seus corpos, de um fluido sutil chamado akasa. Este, de curta duração, e sem o qual os demônios são incapazes de agir, deve ser restaurado apenas por uma dieta vegetariana e pela castidade. Se pararmos para pensar um minuto, poderemos constatar que a gota d'água, por assim dizer, que trouxe o juízo de Deus no dilúvio, foram as relações sexuais entre os demônios e os humanos. Gênesis capítulo 6. Não acredito que tenha sido coincidência a ordem de Deus a Noé para que o mesmo começasse a comer carne depois do dilúvio, sabendo muito bem da batalha que ele e sua descendência enfrentariam para impedir os demônios de controlá-los. À medida em que estudamos o Velho Testamento e as leis dadas por Deus a seu povo, descobrimos que os guerreiros espirituais naqueles dias eram os levitas de Israel. A dieta deles era baseada no consumo de carne bovina e carne de cordeiro. Se a carne é tão prejudicial, por que Abrão preparou-a para o próprio Deus quando este foi visitá-lo? Era óbvio que ele prepararia o melhor que tivesse. Veja Gênesis 18.17. Quando lemos sobre os renomados guerreiros do Velho Testamento, descobrimos que a cada vez, antes de enfrentarem uma grande batalha, Deus preparava-os com o consumo da carne. Veja, por exemplo, o menu, providenciado pessoalmente por Deus para Elias, durante o período em que o mesmo se preparava por enfrentar os profetas de Baal. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne ao anoitecer, e bebida da torrente. E Reis 17.26. O Senhor falou diretamente a Paulo sobre isso no Novo Testamento. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos, com ação de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, é santificado. E Timóteo 4.15. Tenho examinado, cuidadosamente, livros de medicina,
E a despeito de toda a publicidade, não existem boas pesquisas que comprovem que a carne vermelha seja prejudicial. Estou referindo-me à carne magra, e não à gorda, que o Senhor dissera aos israelitas para não consumir quando deu-lhes a lei. De fato, muito trabalho tem sido feito para mostrar os méritos dos suplementos proteicos na prevenção de diversas doenças. Contudo, Satanás, tendo um certo controle no campo da medicina, torna-se extremamente difícil conseguir que uma percentagem dos médicos preste qualquer atenção a esses méritos e à necessidade dessas proteínas. Supondo que você pare para fazer uma avaliação, descobrirá que a base dos programas alimentares ou de qualquer uma outra moda no campo da alimentação é a abstinência de carne. Isto não é por acaso. Faz parte do plano cuidadosamente esquematizado por Satã. Ele sabe muito bem da necessidade de proteínas no nosso corpo e do tremendo esgotamento causado nas batalhas espirituais. Se ele puder impedir que os guerreiros de Deus comam carne, isto lhes causará fraqueza intensa e doenças pela falta de proteína. O corpo, rapidamente, perde a capacidade de lutar contra as infecções quando está desprovido de proteínas. Hoje, inúmeras pessoas morrem, desnecessariamente, porque os médicos na medicina moderna não suprem suas taxas de consumo de proteínas. Descobrimos que, nos períodos de intensa batalha espiritual, se faz necessário comer carne pelo menos 2 vezes ao dia. Se não o fizermos, rapidamente perdemos as forças e ficamos fisicamente doentes. Trabalhei com muitas pessoas que, sob intensos ataques de bruxaria, se tornaram excessivamente enfraquecidos e até mesmo adoeceram. O fato é que elas não estavam cientes dos princípios concernentes à necessidade de ingerirmos proteínas. Entretanto, inúmeras foram as que apresentaram melhoras quando aumentaram a quantidade de carne em suas dietas. Não se esqueça de uma poderosa arma quando estiver experimentando dores, depressão e exaustão devido a batalhas espirituais. Estou me referindo ao louvor. Nunca esquecerei a noite em que o pai ensinou-me essa lição. Eu tinha sido para a cama, entretanto, incapaz de dormir, eu revirava-me nela, estava profundamente deprimida, exausta, com muita dor e tudo parecia-me impossível. Na realidade, o que eu fazia no momento, era sentir pena de mim. De repente, o pai permitiu-me ver que eu estava numa batalha. Isto é, o meu corpo espiritual, contudo, eu não estava lutando. Estava no chão, rodeada de demônios, e eles zombavam e atiravam pedras em mim. Eu não me importava, estava tão cansada que esperava que eles me matassem. Não queria viver. Não havia para onde correr e a única saída para aquela ação era levantar e lutar. Porém, estava cansada e deprimida demais para fazê-lo. Não sei se Elaine sabia o que estava acontecendo, mas estou certa de que foi em obediência ao pai que ela entrou no quarto, no exato momento, e colocou uma de nossas fitas de música cristã. A verdade é que eu não estava com humor para ouvir música, principalmente hinos de louvor. Ela não disse nada, tão somente assentou-se e ouviu a fita e, assim, gentilmente e persistentemente, o Espírito Santo mostrou-me como estava errado em ficar naquela autocomiseração. Novamente, fico maravilhada com o amor e a graça do Senhor quando nos encontramos prostrados e desfalecidos. Em resposta a esse amor, mesmo não conseguindo lutar, comecei a cantar, acompanhando a fita. E pude ver que no mundo espiritual eu me firmara sobre os pés e dissera aos demônios que independente do que fizessem comigo eu iria louvar ao Senhor pelo incrível amor dele para com a minha vida. Levantei a cabeça e os braços em direção aos céus e meu coração podia sentir, tanto no corpo físico como no espiritual, o amor, a adoração e o louvor. De repente, no mundo espiritual, uma luz brilhante cercou-me e vi um por um dos demônios caírem ao chão e depois esgueirarem-se na escuridão. Satanás e seus demônios não podem suportar quando louvamos ao Senhor. Estou segura de que foi esta a razão de Paulo ter escrito o tão divulgado versículo de Tessalonicenses 5:16. Em tudo dai graças. Por favor, observe a palavra e não por. Assim, por pior que sejam as circunstâncias, e por maior certeza que tenhamos de que Satanás e seus demônios nos cercam, devemos louvar ao Senhor. Isso fará com que a fonte de nossos problemas, Satã, rapidamente perca força e seremos mais e mais abençoados. Lembre-se, quando estiver em uma luta espiritual, todas as armas descritas na Bíblia são válidas. Podemos dizer o mesmo sobre as táticas de guerra mencionadas na Palavra de Deus. Os salmos são de grande ajuda. Não se esqueça de pedir ao Pai para firmar os seus pés sobre a rocha que é Jesus. Do mesmo modo,
No que diz respeito à sua retaguarda, o Senhor irá mostrar